Já quero começar com a notícia do dia, porque 6 horas da manhã os caras bateram lá na porta. Alan Gani, bom dia pra você, bom dia para Renato Batista, Felipe Monteiro, Mano Ferreira. Daqui a pouquinho a Joelho Luci vai entrar com a gente aqui. Agora, o objetivo que a Polícia Federal fala é de justamente identificar as pessoas que planejaram, que financiaram e que estiveram praticando aí os atos de 8 de janeiro. O Jordi, pelo que eu me lembro, ele está no seu segundo mandato, certo, de deputado. E eu acho que essa é a primeira operação, desde o dia 8 de janeiro, em que policiais entram dentro do Congresso Nacional dessa forma, né? Eu não me lembro desde o 8 de janeiro nenhum tipo de operação da Polícia Federal nesse sentido. Qual que é a representação disso? E é o seguinte, o Jordi realmente... Do senador Marcos Duval, no Congresso. Depois do 8 de janeiro ou antes do 8 de janeiro? Acho que foi antes, hein, Depois do 8 de janeiro, né? Bom, mas em todo caso, foi uma operação, enfim... que não é cotidiana, né? Não é uma coisa que a gente vê com certa facilidade a Polícia Federal entrar no Congresso Nacional. Agora, o que representa isso, hein? Pepe, começo com você hoje. O Paulinho, representa muitas coisas, né? Primeiro que representa que a Operação Lesa Pátria agora está chegando na fase de identificar quem foi realmente as pessoas que idealizaram o 8 de janeiro e quem foram as pessoas que financiaram o 8 de janeiro, não é? Independente se eu concordo ou não com a operação em si, com o objetivo da operação, o fato que, no primeiro momento, a operação, né, e o Poder Judiciário, o STF, se voltou contra as pessoas que concretizaram o vandalismo, concretizaram a invasão dos prédios públicos. Agora, a gente está vendo chegar na cúpula, não é? Então, eu não sei, sinceramente, não vi os autos para saber se realmente o Carlos Jordi tem alguma culpa no cartório. Mas o fato que dá para a gente identificar nesse primeiro momento é que a Operação Lava Jato está chegando na cúpula de todo esse movimento que culminou no 8 de janeiro. Pepe, você falou em relação à informação, vamos direto para Brasília, porque o jornalismo da Jovem Pan está absolutamente mobilizado para trazer mais informações sobre essa operação. A Yasmin está lá no Congresso Nacional e vai nos atualizar sobre tudo o que aconteceu por ali desde as 6 da manhã, né, minha amiga? Bem-vinda. No fim. É isso, Paulo, desde as 6 da manhã. Obrigada, bom dia para você, para todo mundo que está acompanhando a gente. Os agentes da Polícia Federal chegaram aqui por volta de 6h30 da manhã, ficaram cerca de 2 horas dentro do gabinete do deputado federal Carlos Jordi, saíram com 2 malotes lá de dentro do gabinete, não falaram com a imprensa. Como a gente está com pouco movimento aqui dentro do Congresso Nacional por conta do recesso parlamentar, o que aconteceu? O advogado da Diretoria-Geral da Câmara dos Deputados, ele chegou ali pouco depois que os agentes estavam ali na porta do gabinete. Esse advogado da Câmara chegou com as chaves, porque nenhum membro da assessoria de Carlos Jordi estava aqui, tá todo mundo de recesso parlamentar. O chaveiro iria abrir a porta, só que não foi necessário porque esse advogado da Câmara dos Deputados fez a abertura. Como você disse, a Polícia Federal, inclusive, divulgou há pouco uma nota falando a respeito do que é essa operação. Os fatos investigados, inclusive, segundo a PF, constituem crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, associação criminosa e incitação ao crime. Foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão, não só aqui em Brasília, mas também no Rio de Janeiro, no gabinete do deputado aqui em Brasília e na casa dele no Rio de Janeiro. Além disso, a Polícia Federal levou, como eu disse, todas essas informações coletadas dentro do gabinete e logo depois, pouquinho depois que a Polícia Federal estava ali dentro do gabinete do deputado Carlos Jordi, a gente estava da imprensa, ficou uma certa distância, a gente não conseguia chegar muito perto, mas a gente ficou acompanhando o tempo todo esses agentes lá dentro, acompanhados de policiais legislativos aqui da Câmara dos Deputados, porque esse é uma praxe, assim que precisa entrar aqui, se a Polícia Federal ou qualquer polícia precisa entrar aqui no Congresso Nacional, a Polícia Legislativa acompanha essa operação e assim foi feito. E aí, logo depois dessa entrada, Carlos Jordi usou as redes sociais para dizer que, na avaliação dele, a medida é uma medida autoritária, que não tem fundamento, nenhum indício e somente visa intimidar e criar uma narrativa às vésperas da eleição municipal, já que ele é um dos pré-candidatos nessa corrida municipal ali no Rio de Janeiro. E aí agora a gente está seguindo acompanhando todas essas informações porque a Polícia Federal afirma que essa 24ª Operação Lesa Pátria
mira principalmente aquelas pessoas que incitaram os atos de violência ou que financiaram esses atos de violência do 8 de janeiro de 2023. Inclusive, ouvi aí do estúdio a operação do Marcos Duval aqui dentro do Congresso Nacional. Essa operação foi o ano passado, logo depois do 8 de janeiro. Foi ali por meados de junho, julho do ano passado, também uma operação aqui da Polícia Federal. E aquela operação de Marcos Duval avaliava ali que ele estaria tentando interferir nas investigações sobre o 8 de janeiro. Nesse caso agora, o deputado federal Carlos Jordi é ali um dos suspeitos de ajudar a financiar e até instigar esses atos de violência que ocorreram aqui na capital do país, e a Polícia Federal segue investigando agora com essas informações coletadas aqui de dentro do gabinete dele. Muito bem, Yasmin. Obrigado, minha amiga, pelo esclarecimento aí. Valeu. Olha só, gente, o deputado Carlos Jordi está sendo acusado pela Polícia Federal de ter passado orientação para que os atos golpistas fossem produzidos ali e acontecessem. Ele diz que é uma mentira, que é uma certa perseguição, Mano Ferreira. São dois fatos aí sendo trazidos com avaliações diferentes. Eu quero entender em quem que a gente pode acreditar. Olha, a gente precisa acreditar nas instituições brasileiras, na Polícia Federal, na Justiça. Haveria indícios de troca de mensagens entre o deputado e pessoas que estiveram no 8 de janeiro. Então, essa busca e apreensão seria em busca de mais evidências de que houve algum tipo de cooperação ou de instrução por parte do deputado. A acusação é gravíssima. É claro que ainda não há uma condenação, o que há é a continuidade das investigações e, pela gravidade dos fatos investigados, é preciso que, de fato, a investigação seja concluída. Então, a operação faz parte desse processo. E essa investigação tem que mirar o quê, Renato? Ô, Paulinho, acho que essa investigação precisa, sobre o dia 8, não precisa ficar focada em manifestantes que muitas vezes foram utilizados. E nesse caso, da operação contra o deputado Carlos Jordi, ainda me parece um pouco estranha por alguns motivos. Primeiro, o fato, né, do inquérito, a gente tem aquele caso do juiz que é a vítima e também está julgando o próprio caso. Me parece que essa não é a maneira correta de se fazer as coisas. E também que os atos do 8 de janeiro já faz mais de um ano, né? E a gente ainda está vendo essas buscas e apreensões para recolher algum tipo de material para dar continuidade às investigações. Então, até agora não há então, materialidade o suficiente para a gente poder, de fato, falar quem é que orientou a fazer determinada coisa no dia 8, isso ainda não está claro. E da parte do deputado Carlos Jordi, parece que ele fazia parte de um grupo com pessoas que se manifestaram ali no dia 8. Precisa ficar claro qual que é o crime cometido por ele. Ele não pode ser incriminado por algo que ele não fez, por ter amizade ou por participar de grupo. Ele disse nesse grupo de WhatsApp: invadam um Congresso Nacional, vamos dar um golpe? Se ele dizer isso, a busca e apreensão é pouco. Agora, se ele não inflou, não fez com que ninguém cometesse nenhum tipo de crime, aí essa operação me parece que está sendo feita apenas por ele ser o líder da oposição nesse governo. Tem informações sigilosas, né, que a gente não tem acesso. E tem uma outra hipótese, né? Se ele participava de um grupo onde houve troca de mensagens de teor golpista, de planejamento de atos, e ficou calado, é uma prevaricação por parte de um deputado, né, que não pode assistir calado o planejamento de um golpe de Estado. Agora, para esses casos todos, o melhor antídoto é sempre a transparência. Que venham a público as mensagens, que venham a público os indícios, porque aí todo mundo, a sociedade toda, vai poder julgar sem ficar com essa névoa de desconfiança sobre a parcialidade ou imparcialidade do judiciário. O delegado da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, o chefe da Polícia Federal, disse que o Carlos Jordi está mentindo quando ele diz que acordou com uma arma na cabeça. Porque o vídeo que ele faz dá uma sensação realmente que ele estava dormindo, o policial chegou, acordou ele com uma arma na cabeça. E esse não é o procedimento, né? Um fuzil na cabeça. Ele fala fuzil? Fala fuzil. Então, acordou com um fuzil na cabeça. Eu realmente acho que esse não é o procedimento da polícia, mesmo porque quando ela bate na porta, o próprio morador vai lá e abre numa busca e apreensão, né? Como é que você vê isso, Alan Gani?
Bom, a gente torce para que isso não tenha ocorrido. Não me parece que é o procedimento da Polícia Federal. Agora, eu acho que o Mano, ele trouxe uma questão que é fundamental, é a transparência. Por quê? Porque quando a gente fala de uma busca e apreensão, é uma medida jurídica que é bastante extrema. Ela só perde para uma prisão preventiva. Então você tem que ter ali algum indício muito forte, uma materialidade para justificar esta ação. Por hora, o que tem para a gente aqui, ao público, não existe ainda uma grande materialidade que justifique essa ação. Porque senão fica parecendo que é um deputado que é de direita, é um deputado conservador, bolsonarista, e automaticamente liga-se o deputado ao lamentável evento do dia 8 de janeiro. E não necessariamente uma pessoa que é de direita, bolsonarista, conservadora, etc., ela compactua com aquilo que aconteceu no dia 8 de janeiro. Por isso que é muito importante que haja uma transparência nos fatos e nesses indícios que justifiquem essa busca e apreensão no gabinete. No vídeo do deputado, ele fala claramente que ele não publicou absolutamente nada em relação ao 8 de janeiro, que não incitou nas redes sociais dele, enfim. Mas a gente sabe que esse não é a única probabilidade de participação no 8 de janeiro, né? A polícia está investigando financiamento, mobilização, sem necessidade de se publicar nas redes sociais, e talvez seria muito inábil por parte do deputado fazer esse tipo de publicação, né? E a investigação agora tem que mirar justamente isso. Seria inábil até fazer articulação por grupo de WhatsApp, por coisas que gerem uma materialidade de prova. Então, inclusive por isso, se ele estiver num grupo onde há algum tipo de articulação, mesmo que ele não tenha mandado uma mensagem diretamente, é algo que precisaria de maior investigação, justamente por conta dessa possibilidade de ter uma articulação pessoalmente e o grupo está ali só mantendo a comunicação. Essa operação de hoje chega no Bolsonaro? Como é que vocês veem isso? Tudo é possível, Paulinho, tudo é possível. Não descarto nenhuma hipótese dessa operação chegar ou não chegar no Bolsonaro. Eu acho que a tendência é fazer uma investigação profunda e bem densa sobre o 8 de janeiro. Então pode chegar a qualquer pessoa. Agora tem uma questão importante, né? Eu acho que o direito penal, Paulinho, ele tem que ser utilizado da forma mais precisa possível. É o direito da exceção, né? Como bem disse aqui o Gani, não é? Medidas extremadas têm que ser muito bem pensadas e têm que ser muito bem justificadas. Na minha opinião, por exemplo, como defensor da legalidade, do Estado Democrático de Direito, a mera participação do grupo, Maninho, aí eu vou discordar de você um pouco, não significa que ele, de certa forma, concordou ou ficou silente. Eu participo de vários grupos, por exemplo, que eu não apareço tem um ano no grupo. Sim, aqui. O que eu estou dizendo seria um indício para investigar. Claro, tem que se investigar tudo, tem que fazer uma investigação profunda. E a regra da República é sempre a transparência. Então, que a Polícia Federal e o STF conceda, né, a transparência e a liberação dos conteúdos. A gente quer saber. Deixa eu falar uma coisa para você. Numa investigação, você não pode também ficar abrindo muita coisa. Mas as mensagens... Não, mas é uma investigação. O processo de investigação, ele é sigiloso mesmo. Como é que você abre a investigação inteira? Então não é investigação. Tem sempre um trade-off, né? Porque se você abre tudo, aí você estaria dando o mapa da trilha para que os investigados tentassem burlar e mudar o curso das provas. Agora, quando você não abre nada, aí você gera uma desconfiança sobre a instituição. Então, isso é algo que a Polícia Federal e as autoridades todas deveriam calcular também, porque é fundamental, num momento como esse, de tensionamento político, que as instituições, sejam o máximo possível precisas. E para a sociedade poder averiguar isso, a transparência é importante. Então é preciso ter a justa medida disso. Exato. Se ainda está em curso a investigação e não dá para abrir agora, que se abra assim que for possível todos os indícios. Se a conclusão for não chegamos a canto nenhum e o deputado não tem ligação concreta, que também se tragam quais foram os indícios que justificaram o processo até o momento. Se encontrarem provas e o deputado eventualmente for culpado, da mesma forma, que as evidências venham a público após o tratamento
trabalho da Polícia Federal ser concluído. Foi, Pepe? Não, é um ponto importante, assim, não precisa liberar toda a investigação, todo o processo, mas pelo menos a gente sabe que o que está por trás da busca e apreensão são as mensagens trocadas pelo Carlos Jordi e um grupo de manifestantes que invadiram o prédio. Então, que essas mensagens, por exemplo, na minha opinião, se tornem públicas, porque não vai prejudicar em forma alguma a investigação. Pelo contrário. Não vai, Paulinho, não vai. Como se vocês tivessem acesso à investigação. A gente mas a sabe mensagem o que está ali. Não dá para cravar, olha, tem que fazer isso ou tem que fazer Porque a gente vai ficar numa guerra de narrativa. Dá pra cravar. Assim, uma coisa que eu estou de saco cheio, assim, no Brasil atual, é essa guerra de narrativa, dizendo que a oposição contra a situação, que o STF está partidarizando. A gente tem que acabar com isso, tem que acreditar e confiar nas instituições. Infelizmente, nós vivemos num período frágil democrático, né? Que as pessoas colocam em dúvida a todo momento a parcialidade do STF, a parcialidade da Polícia Federal, o que é um absurdo, porque a Polícia Federal e o STF tem que ser visto como um órgão de Estado, não de governo. Então tem que acabar com esse tipo de picuinha. Então a narrativa, por exemplo, que o Carlos Jordi fala toda hora, trazendo para o ambiente político, dizendo que ele é do PL, ele é da oposição, ele é pré-candidato ao Rio de Janeiro, colocando suspeita às instituições, Niterói. No meu entendimento, as instituições têm que responder. E se responde dando transparência naquilo que pode ser transparente. O próprio diretor da Polícia Federal respondeu imediatamente agora. Ele falou, postou o vídeo lá nas redes sociais, divulgou o vídeo e o diretor disse que ele estava mentindo, que a operação seguiu exatamente o protocolo que estava acordado. E também é muito difícil acreditar nessa versão dele de que ele foi acordado com um fuzil na cama, como se fosse o antigo quadro do Gugu, que a pessoa entra com a câmera enquanto o outro está dormindo. A Polícia Federal não age assim, age com procedimento, né? Então, é muito improvável que essa... Naturalmente, você vê também uma estratégia por parte dele de tentar inflamar os seguidores, né? Para dizer, olha, está acontecendo um verdadeiro atentado aqui. Querer fazer do limão uma limonada, né? Ao invés de falar que ele tá sob suspeita, ele fala que a investigação e o procedimento da Polícia Federal foi dado por uma questão política, não por uma questão jurídica. Mas que para em pé isso? Uma estratégia dessa para em pé? Eu acho que ele precisar forçar a mão e dizer que foi acordado com um fuzil na cama é um indício que, na minha visão, vai contra ele. Sim. Porque essa necessidade de forçar a mão na narrativa, então você não consegue manter a credibilidade da Polícia Federal, que inclusive é um ponto de tensionamento na forma como a narrativa bolsonarista funciona, porque a Polícia Federal sempre foi elogiada pelo bolsonarismo como uma instituição exemplar no Estado brasileiro. E aí, de repente, a Polícia Federal age à revelia, um instrumento político que faz as coisas sem procedimento. Mano, eu acho que essa estratégia do deputado é a estratégia que a gente viu ao longo de todo o ano de 2022 por parte dos aliados de Bolsonaro, que é falar para a bolha. Você fala para a bolha, infla a bolha, faz com que a bolha fique de alguma forma satisfeita, acredite naquilo que está sendo falado e a sociedade... Infelizmente, essa que é a ideia dele, com certeza. Né? Falar para a bolha dele, falar para o bolsonarismo que não corresponde à parcela da maioria da população e nem à parcela da maioria da direita. Né? Não, e é muito triste porque isso mostra... a preocupação sempre muito maior com o próprio interesse do que com o zelo institucional. E eu sempre digo, eu sou um liberal, mas em qualquer democracia, os conservadores têm um papel importante. E, entre outras coisas, uma das grandes virtudes do conservadorismo em qualquer democracia é o zelo pelas instituições, a defesa da lei, a defesa do império da legalidade. Então, ficar achincalhando as instituições para proteger o próprio interesse eleitoral político é contraditório com o que se espera do conservadorismo.